Starlight. Hoje vamos falar da Gamera, do curta-metragem comemorativa de 50º aniversário do personagem Gamera, dirigido por Katsuhito Ishii e exibido em 2015 na New York Comic Con. Vamos lá. Principais características: casco pontiagudo irregular. As placas do casco carapaça ganharam formatos mais orgânicos e afiados, remetendo a placas vulcânicas ou minerais pontiagudos. O formato da cabeça ficou mais intimidador, com dentes presas e inferiores predominantemente e serrilhadas, postura bípede, quadrúpede dinâmica. O design foi planejado para que ele transmitisse rapidamente entre se mover em 2 a 4 patas, em sequência do CGI. Essa Gamera foi principalmente criada para se parecer algo muito mais intimidador e protetor. Apesar que a Gamera clássica tinha um comportamento e uma aparência mais amigável, como a gente bem conhece, foi pensado aqui que ela teria um design mais atualizado para uma época mais moderna. O curta-metragem se passa em um tempo mais moderno, no caso, no ano de 2015. A Gamera teria que ser mais surpreendente e ainda mais espetacular, antes de chegar ao visual definitivo criado por Katsuhito Ishii para o curta de 2015. A equipe de produção e os artistas conceituais exploraram ideias bem diferentes para revitalizar o monstro, ideias descartadas e conceitos preliminares do projeto, estética de formação rochosa, vulcânica, bruta. Antes de refinarem as placas afiadas da carapaça, os primeiros rascunhos exploravam uma estrutura corporal que parecia algo mais petrificado, algo muito mais orgânico e muito mais grotesco, algo muito mais intimidador e mais real, como rochas quebradas e algumas vulcões, como algumas queimadas por conta de vulcões e algumas rochas vulcânicas. Então o casco da Gamera tem essa estética, antes mesmo de chegar originalmente a versão final, que foi mais suavizada para parecer ainda assim uma criatura que a gente já conhece. A cara da Gamera originalmente era parecida com uma criatura mais pré-histórica, onde ela tinha uma aparência mais medonha e se semelhava bastante com uma tartaruga pré-histórica ou até mesmo tartarugas alligators, e que inclusive foi uma das ideias descartadas. A Gamera original teria um corpo muito mais robusto, fisicamente falando, e aparentemente parecia uma Gamera muito mais lenta e pesada, mas eles queriam que a Gamera ao mesmo tempo fosse orgânica e assustadora, também fosse semelhante ou que lembrasse as Gameras anteriores. Então eles suavizaram, mudaram, porque também estava muito assustador e grotesco demais. Então eles fizeram um visual ainda assim assustador, mas suavizando um pouco. Então o curta-metragem se passa nos anos de 2015, onde um garoto é basicamente caçado por Gauss, e que essa nova versão também revitalizou o Gauss, e em vez de ele ser apenas uma criatura vampiresca como antigamente, ele agora tá mais para um dragão. Sim, a produção reclassificou o Gauss como uma criatura dracônica e não um morcego mutante que gosta de sangue. Então, além de Gamera ter tido uma repaginada no seu conceito, o Gauss também teve. Aí a Gamera, além de ser bruta e assustadora, até hoje é reformulada e considerada a melhor Gamera. Tanto é que anos depois, em 2023, uma nova equipe estava produzindo a animação Gamera Rebirth, ou Gamera o Renascimento, onde foi reutilizado alguma base desse visual de 2015 para revitalizar a Gamera novamente. Só que eles suavizaram um pouco o rosto e suas garras, já que eles queriam que o público se identificasse e tivesse pena da Gamera. Mesmo que o visual anterior fosse realmente muito mais grotesco e assustador, a ideia era diferente. A ideia era que a Gamera do Renascimento se conectasse com o público e que a gente sentisse apelo e sentimentos de tristeza e afeto pela personagem, mesmo sendo monstro. Mas no curta de 2015 era pra gente se surpreender e temer um pouco a criatura, mesmo que ele fosse um grande guardião. Então eles suavizaram, mas a base principal é a mesma, só que refinado. E nos créditos de Gamera Rebirth, quando acaba o anime, ele tem os créditos do criador que fez o design original de tanto do Gauss, tanto da Gamera. Então
acho isso muito legal e que eles realmente lembraram e usaram como estética. Curiosidade extra é que a Kadokawa Studio, que é dona do direito de distribuição e dona da personagem Gamera, aceita e reconhece que o visual de 2015 é classificado e para toda a produção em entrevistas de design e tudo mais para divulgar o projeto, foi dito que a produção e o próprio diretor e até mesmo o estúdio da Kadokawa considera o visual barra de 2015 de Gamera Rebirth definitivo da personagem Gamera, e por isso, até hoje, eles vão sempre reutilizar a base para fazer o novo design, pelo menos é isso que deu a entender. E Gamera Rebirth foi a tentativa de trazer de volta o apelo da tartaruga gigante. Na época, muitos estavam ansiosos e animados por estarem trabalhando em uma nova versão da personagem, já que fazia muitos anos que não tínhamos nenhum projeto da grande guardiã do planeta. Vale dizer também que a Gamera que aparece no curta-metragem nunca teve confirmação do seu gênero, mas muitos se referem a ele como o Gamera, dando a entender que aquela versão de 2015 é o Gamera, um macho, enquanto a versão de 2023 é oficialmente uma fêmea. E não, eles não se passam no mesmo universo, são criaturas e interpretações diferentes, mesmo que tenham uma aparência muito semelhante pelos motivos que eu já citei. Outra coisa bastante legal é que eles queriam que a Gamera não fosse somente um símbolo de proteção e, claro, que você pudesse admirar. Você tinha que ver a Gamera como um guardião, mas algo a ser temido ao mesmo tempo, porque eles queriam se afastar um pouco daquele conceito que Gamera é só para crianças e protetora das crianças e é sempre amigável. Então sua aparência reflete bastante que não é porque o bicho te protege que ele é exatamente bonzinho. Não, é sempre para lembrar para o espectador que aquilo te protege, mas também pode se virar contra você caso for necessário em algum momento. Então por isso a estética da Gamera, o conceito desse visual é bastante surpreendente. Mas infelizmente não tivemos muitas atualizações do curta-metragem. Agora o tamanho da Gamera de 2015, muitos se perguntam qual era o real tamanho dessa versão, mas materiais oficiais da produção e da equipe de CGI dessa versão afirma que essa Gamera tem incríveis 75 metros de altura, é uma das maiores Gameras, menor do que a versão Heisei, um pouco maior, corrigindo aqui, e um pouco maior do que a versão de Rebirth, 75 metros de altura. Muitos ficavam se achando que essa versão era uma Gamera com 100 metros, mas na verdade só tinha 75 metros de altura. Apesar disso, muitos se perguntaram por que até hoje não temos uma versão de 100 metros da Gamera. Originalmente os planos dessa Gamera de 2015 era para que tivesse 100 metros, mas para que o público não se sentisse desvirtuado de uma criatura em Tóquio que fosse 100 metros, onde aí parecesse muito grande e não desse um impacto visual tão grande assim, para não ficar tão fora de tela, uma sensação esquisita, eles alteraram o tamanho e confirmaram que ela tem apenas 75 metros, coisa que originalmente nos planos ideais era para a Gamera ter 100 metros, mas acabou sendo diminuído para caber mais no plano de tela e que o público conseguisse ter uma imersão ainda melhor do que um animal de 100 metros, mesmo que eles não descartem futuras participações de uma criatura de 100 metros no futuro. Essa Gamera foi apenas uma comemoração do 50º aniversário da personagem e que muitos, quando viu pela primeira vez, achou que fosse um trailer para um filme, mas era somente um baita curta-metragem e que muitos até hoje dizem que é um dos melhores CGI e o melhor Gamera até então, até mesmo em live action, e o melhor Gauss, e realmente é de surpreender qualquer um. Então, todos estão ansiosos para ver se teremos mais um live action de Gamera sombrio e aterrorizante. E a gente consegue perceber que é muito mais violento do que os filmes de Godzilla. A Gamera destrói, despedaça, tira olho, etc. Então seria um curta-metragem bem mais pesado e para um filme teria uma classificação indicativa um pouquinho maior, talvez para maiores de 16 anos, quem sabe. Enfim,
Muitos até hoje torcem para o futuro onde a Gamera terá seu próprio filme, mas até hoje nada foi confirmado. Mas o diretor da trilogia original de Gamera, Hensei, já se falou que tem muita vontade e que está tentando trazer de volta uma nova versão em live action da personagem. Desde essa época até hoje não temos nenhuma atualização e já vai fazer 2 anos, então só o que nos resta é esperar para que algo aconteça. Gamera infelizmente caiu no limbo, caiu no esquecimento e não brilhou tanto quanto Godzilla, mas na minha opinião Gamera se tornou um dos personagens tão mais icônicos e preferidos quanto Godzilla. Eu gosto do Godzilla e gosto do Kong, mas se fosse para escolher entre um kaiju para me representar, sem dúvida alguma eu escolheria a Gamera. Muito obrigado, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e comente as suas opiniões. O que você acha desse curta-metragem de Gamera? Gostou de saber? Não gostou? Comenta aí, deixa seu like. Valeu!